Salve galera, dando sequência aí, então à nossa playlist de micro 101, os básicos da microfotografia. Básicos não tão básicos assim, né? Já tem bastante coisa bastante interessante. No último vídeo deu para ver detalhes muito legais do processo da microfotografia, né? Da parte principalmente da parte das objetivas, né? E hoje a gente vai tratar um pouco mais do hardware, então, uma vez que a gente montou esse treco aqui, né? Como a gente viu no último vídeo. Agora a gente vai tratar como é que o que a gente precisa colocar isso aqui em cima, como é que a gente posiciona o inseto na hora de fotografar, quais são as coisas que a gente precisa para fazer a fotografia dar certo, né? Qual que é o hardware que a gente precisa complementar a isso para que a gente possa fazer essa fotografia dar certo. Então, os pontos principais aqui vão ser o trilho, vibração, precisão, a qualidade da bancada e alguns gadgets interessantes que a gente pode usar para facilitar a nossa fotografia dentro da fotografia macro extrema, uma macro de 4 vezes, não tão extrema ainda, mas já uma macro bastante grande. Então vamos lá. Primeira coisa importante então é o trilho para empilhamento de foco. Mas antes da gente chegar nesse ponto do trilho para empilhamento de foco, antes da gente falar do que a gente precisa, eu vou tentar explicar para vocês o que a gente vai ver no próximo vídeo, que é a parte do software, que é o empilhamento de foco, né? Por que a gente precisa fazer isso aqui que eu vou explicar agora, para chegar nesse ponto do próximo vídeo, né? Então, o empilhamento de foco é isso que vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Então, vocês lembram que a profundidade de campo da objetiva, que a gente viu no vídeo passado, ela é muito fininha, né? É coisa de micrômetros às vezes. Portanto, a gente não consegue tirar simplesmente uma foto, que nem essa foto aqui que vocês estão vendo agora. Ó. Olhem bem para ela aí. Ela é uma foto que está bem nítida, né? Tem foco em todos os lugares e tal, né? Chega uma hora que esses focos somem lá no fundo, atrás da cabeça desse besouro aí, mas nesse plano do rosto do besouro ela está bastante em foco, né? Isso se deve basicamente a isso aqui, né? A esse tratamento aqui, né? Então a gente tira várias fotos seguidas, né, em relação ao eixo da profundidade daquele inseto, né? A gente tira várias fotos seguidas em diferentes planos focais, que nem essas 3 imagens da esquerda aí. Você vê que uma delas o foco está lá na asa desse vespa, não sei o que é isso aí. Depois o foco está no rosto, né, do inseto, e depois o foco está ali na pata do inseto, né, do tarso do inseto, né? Então, como é que a gente faz então para depois juntar tudo isso? Isso daí a gente vai ver no vídeo que vem, mas é um tratamento que chama empilhamento de foco. Para que a gente possa então fazer essas fotos em diferentes planos, né? Esse hardware vai tratar disso daí. Aqui o software que a gente vai conversar na próxima semana é esse Serene Stacker. Nas fotos anteriores vocês viram que os planos de foco eram bem grandes, né? Olha, voltando lá, assim, pega bastante desse inseto aí, né? Agora, na realidade, na microfotografia mesmo, não é muito bem assim, né? Vocês veem nessa foto da esquerda que o plano focal ele é bem fininho, né? Você vê que ele tá pegando o foco bem no meio do nariz dessa mosca, aí pega alguns pelinhos aqui, um pelo maior ali, e o resto já tá praticamente tudo fora de foco. Então, é uma profundidade dessa que a gente vai tirar a fotografia. Portanto, vocês devem imaginar que para a gente fazer o rosto inteiro dessa mosca ficar em foco, a gente vai precisar de algumas dezenas de fotos, né? Talvez umas 50 fotos, 30 fotos, alguma coisa em torno disso daí para que a gente faça uma fotografia que nem essa daí que vocês estão vendo. Para a gente fazer isso, então, a gente precisa de alguns equipamentos específicos, entre eles um trilho para a gente fazer esse sistema todo transladar de forma que a gente possa capturar esses vários planos de foco, né? Então no mercado existem vários equipamentos diferentes para a gente fazer esse mesmo trabalho, caminhando de um custo menor, com também uma precisão menor, até um custo maior, também com uma precisão maior. Então vamos começar dos mais baratos, né? Esse daí é um trilho que tem translação em dois eixos diferentes, né? X e Y, né? Considerando que X e Y é o plano da mesa, né? E Z é esse plano que sai da mesa, né? Esse daí é um trilho que tem movimento em 2 planos diferentes.
Isso daí vai ser importante para um vídeo mais para frente que eu vou explicar, que é o stitching, né, que é a costura de fotos. É como se fosse uma panorâmica, né? Então, uma vez que você fez várias... assim, a panorâmica é um conjunto de vários empilhamentos de foco, né? Então, como essas lentes elas não mudam o ângulo de visão delas, né? Ele é sempre fixo, né? Esse ângulo de visão é sempre fixo. Se você quer tirar uma foto maior do que o que essa lente cobre, você não pode dar simplesmente um zoom out, né? Você tem que fazer várias fotos e como que montar uma panorâmica. Isso a gente chama de costura, né? E essa translação em X e Y pode ser interessante para isso, e a translação em Z também. A gente vai chegar no equipamento que consegue resolver tudo isso mais para frente. Então esse daqui é um bem barato, assim, tudo dentro desse campo da microfotografia não é tão barato, né? Mas esse daqui é o mais barato possível. O problema é que ele é muito pouco preciso. Então vocês veem aí que as medidas estão no campo dos milímetros, não sei nem se a precisão disso chega nos milímetros, porque como é uma coisa meio plástica, ele mexe muito, ele não está tão bem, não está tudo tão bem apertado ali, sabe? Então você tem muito pouca precisão. Às vezes você vai mexer um pouco para o foco andar um pouco para frente, todo o teu enquadramento já mexeu junto, né? Isso a gente está falando de coisas muito pequenas, né? Por isso que isso é importante, né? Então, próximo, olha, esse daqui é uma outra opção do AliExpress. Vou deixar os links todos na descrição, né? Como sempre. Esse daí é um que tem a translação só no eixo X, vamos dizer assim, né? O eixo principal que a gente quer fazer o empilhamento de foco, que é suficiente para um empilhamento de foco único, né? Que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo aí. Já tem uma precisão maior, esse tipo de trilha aqui. Esse aqui é um outro bem interessante também, acho que é Nizio a marca desse daqui. Vocês entram aí no link, vocês vão olhar. Já é um pouquinho mais caro, mas também tem uma precisão muito interessante, muito boa. A única coisa que é ruim desse daqui, vocês podem perceber que existe uma manivelinha ali, né? Para você rodar e fazer com que esse trilho translade, né? Essa manivelinha, ela é excêntrica, né? O eixo de giro dela é excêntrico em relação ao centro de giração dela. Então, isso faz com que sempre que a gente gire alguma coisa que é excêntrica ao eixo, em vez da gente só girar assim, né? A exemplo dessa manopla, né? Essa manopla, ela gira de forma que esse momento que você aplica nela, ele é totalmente no mesmo centro desse eixo central aqui dela, né? Esse eixo longitudinal dela aqui, né? Então a gente aplica essa giração dessa forma aqui, né? Naquela lá, a gente aplica de maneira excêntrica, né? Fora do centro. Isso faz com que ela crie uma torção ali, e essa torção é meio ruim, porque faz com que todo esse conjunto meio que balance demais. Sempre que você tem essas forças bastante simétricas, né? Então, o que acontece quando a gente faz isso? A gente aplica uma força aqui em cima para a direita, a gente aplica uma força aqui embaixo para a esquerda, e essas forças se cancelam no sentido de gerar alguma força de translação, elas só geram força de rotação. Agora, se você só aplica uma força aqui em cima para a direita, como nessa manopla excêntrica, você está criando uma força não só de rotação, que nem você quer, mas você também está criando uma força de translação nesse objeto. Isso faz com que isso gere um movimento, né? Uma força de translação, né? Não só essa rotação, mas também uma certa torção, né? Uma força de translação nisso. Isso daí faz com que a precisão da coisa diminua, no sentido de que as vibrações desse conjunto vão aumentar. E parece besteira falar disso, mas é realmente importante na hora que a gente vai tratar de coisas muito pequenas, né? Mas isso é um equipamento bastante interessante. Outro mais interessante ainda, voltando de novo àquela história do bellows que a gente viu no vídeo passado. Esse daqui é um bellows que já tem, portanto, um trilho acoplado nele, né? Então, essas duas manoplas aqui são feitas para você diminuir ou aumentar o comprimento desse bellows, né? Vocês lembram que a gente viu no vídeo passado para que isso serve? E aqui embaixo tem uma outra manopla que serve para a gente movimentar todo esse conjunto aqui, né? Então, se a gente mexe nela aqui, todo esse conjunto vai para trás, todo esse conjunto vai para frente. Isso é muito legal porque a gente consegue fazer essa fotografia, né, de diferentes planos de foco. Porém, isso daqui não tem uma precisão muito boa. É uma manopla meio dura, a precisão dela é baixa, então sempre que a gente vira aqui, ela às vezes anda demais para o quanto que a gente precisa. Portanto, existem outros
outros gadgets interessantes para a gente aumentar uma precisão que está na ordem de milímetro para passar isso para uma precisão para uma ordem de micrômetro, por exemplo. E esse daqui que eu vou mostrar é um deles, né? Isso daí que vocês estão vendo na imagem, então é uma plataforma que tem rotação, que tem translação em x, y e z, ou seja, x, y plano da mesa e z plano que sai da mesa, e também em R, então ela também roda. Essa rotação, esse R aí não vai ser tão interessante para microfotografia, a gente sempre faz essas panorâmicas, essas costuras que eu vou falar mais para frente, simplesmente como uma translação, né? Então a câmera faz o empilhamento de foco numa direção, né, para dentro do rosto do inseto, por exemplo, e depois ela translada em X, em Y e faz de novo, depois translada em Y e faz de novo, translada em Z, faz de novo, tá, até que você consiga ter uma foto completa desse inseto, né? Agora isso aqui é um sisteminha que está um pouco diferente do que vocês estão vendo na imagem aí, né, voltando à imagem, porque eu coloquei isso daqui a mais. Isso daqui é simplesmente um conector da Andor, é um conector para juntar essa plataforma que vocês estão vendo aí na imagem ao sisteminha aqui com o Bellows, né? E serve simplesmente para conectar uma coisa na outra, simplesmente porque eu não achei um parafuso que juntasse isso direto nessa mesa aqui, né? Então esses encaixes são importantes, são coisas que vocês vão passar por isso na hora de mexer com todos esses objetos diferentes, né? Bom, então eu vou conectar uma coisa na outra aqui rapidinho para mostrar para vocês como é que faz. Beleza? Com isso aqui então vocês têm tudo aquilo que a gente montou no vídeo passado acoplado a essa plataforma aqui que tem precisão micrométrica para a gente fazer essa movimentação em X, Y ou Z. Vocês podem acabar fazendo montagens melhores, né? Depois de verem as minhas aqui, vocês podem perceber que é possível fazer sem isso, se você só tiver um parafusinho que consiga juntar um lado com o outro, né? Então sempre dá para melhorar isso daqui. Bom, agora eu vou deixar isso aqui de lado um pouquinho para tratar com vocês disso aqui. Então, isso daqui, uma vez que a gente posicionou lá a câmera, né, a gente enroscou ela, às vezes ela fica meio alta, pode ser interessante a gente ter uma plataforminha para a gente colocar um inseto em cima, de forma que a gente possa tirar foto dele e segurar ele na posição que a gente quer que ele fique bem parado, né? Essa daqui é uma plataforminha que tem no AliExpress, vou deixar o link também, e dá para só girando ela aqui, você já mexe na altura dela e consegue, de maneira bastante fácil, mudar a altura desse inseto, né? Óbvio que isso aqui não tem precisão grande, mas não precisa ter, né? Na hora que a gente vai fazer esse primeiro posicionamento, né, do inseto e do primeiro ponto de foto, a gente não precisa de foto mesmo, né? O primeiro ponto de fotografia, não de foco, a gente não precisa de uma precisão grande. A gente pode simplesmente posicionar da melhor forma que a gente consegue, com tudo mexendo muito, né? Isso aqui mexe demais lá se você apontar o microscópio para isso aqui, né? Mas tudo bem, uma vez que você posicionou, aí sim você depois só vai usar a plataforma micrométrica para fazer as coisas com bastante precisão. Outra coisa interessante também nesse momento, uma vez que você colocou essa plataforminha na frente da tua câmera, esse trequinho aqui é bem legal para você conseguir segurar o inseto. Então tem essa garrinha aqui, né? Dá para você colocar ele parado aqui em cima. Esse negócio é pesadinho, né? Dá para você colocar a garra aqui e segurar o alfinete com o seu inseto aqui. Então aqui dá para ver bem como é que é essa garrinha aqui. Essa garrinha também não precisa ter precisão de movimento, uma vez que você posiciona lá o inseto, é bom que ela tenha essa facilidade de movimentação como ela tem. Aí você posiciona o inseto, uma vez que você posicionou, você deixa ele lá parado e depois você só vai lidar com a tua câmera mexendo do jeito que ela tem que mexer. Isso aqui é para eletrônica, né? Vocês vão ver pelo link aí que é um negócio usado para segurar a plaquinha, para depois você soldar, né? Não precisa ficar segurando com uma mão e soldar com outra, você segura com isso aqui. E é bem simples, bem barato e faz totalmente o serviço.
Tem alguns mais complexos aí, você entra no AliExpress mesmo para a própria coisa de segurar eletrônico, mas não precisa de tudo isso, né? É só segurar parado o inseto e acabou, não tem mais segredo nenhum. Só para fechar, então, a montagem fica desse jeito aqui, portanto, né? Então a gente quer posicionar a câmera de um jeito de forma que essa plataforminha aqui fique bastante alta e a gente consiga deixar bem perto aqui e segurar com essa garrinha o inseto bem perto da objetiva, certo? Bem perto. Quanto maior a ampliação, normalmente menor a distância de trabalho, né? Então isso que vocês estão vendo aqui é a distância de trabalho. Ela pode ser muito próxima, pode ser um pouquinho mais distante, mas basicamente isso aqui faz com que você posicione bem o inseto e tudo fique paradinho, e aí depois você só regula essas partes de baixo aqui, a movimentação em X e as movimentações em Y e Z, nesses planos aqui, para você fazer diferentes fotos do inseto, considerando que o inseto vai estar olhando para a objetiva. Legal? Bom, uma vez contada essa história, né, do que precisa para montar, eu também vou falar alguns detalhes sobre bancada, né? Quando eu comecei a fazer microfotografia, eu morava no centro de São Paulo, né? Então as coisas lá vibravam muito, porque tinha muito ônibus passando, as ruas eram esburacadas ao redor de casa, então o ônibus passava em cima de um buraco que tinha ali na frente e vibrava tudo, assim, coisa que eu nem sabia que acontecia. Na hora que eu apontei o microscópio para uma coisa muito pequena, eu percebi que aquilo lá realmente causava uma vibração muito grande nisso aqui. Então isso aqui é um equipamento muito sensível à vibração. Qualquer vibração mexe demais e às vezes você que tem que ficar fazendo 30, 40 fotos, às vezes centenas de fotos para terminar uma foto, se entre uma foto e outra você sempre tem que parar para esperar a vibração cair, ou se sempre que passa um ônibus ou alguma coisa assim, essa vibração vai lá para cima e depois tem que ficar esperando parado, existe um custo de tempo, né? Você pode fazer com que sua foto demore muito mais do que ela deveria, né? Então, se preocupar com a bancada, o lugar onde você vai tirar essas fotos é bastante importante. E essa daqui, nesse tempo que eu estava morando no centro de São Paulo, eu desenvolvi uma bancada para conseguir lidar um pouco melhor com essas vibrações, né? Então, essa daqui é uma foto antes de adicionar um pêndulo nela, né? Já vou falar um pouco mais do que é isso, mas vocês veem ali a posição da câmera, está um pouco diferente a montagem do que eu ensinei para vocês, mas isso daí é porque eu ainda não tinha chegado nesse ponto final aqui, vou explicar melhor já já. Tem uma pedra bem pesada, tem essas molas na bancada, ela é uma bancada totalmente simétrica, piramidal, então ela tem ela tem um equilíbrio muito grande, né, em relação ao chão, e também no chão, ali nos pezinhos, são os pés de borracha com mola também. Isso faz com que essas vibrações sejam bastante atenuadas, tá? Tentando lembrar a palavra aqui, ela seja uma bancada muito estável, né? Então ela é uma bancada extremamente estável. Aqui dá para ver uma outra configuração, né? Então eu falei para vocês de usar esse pezinho aqui micrométrico embaixo da câmera. Aqui nessa foto eu estou usando ele para segurar o objeto, né? Que nesse caso é uma flor. Não recomendo isso porque se você mexe o objeto, esse objeto pode ficar mexendo demais também, né? Na hora que você faz o empilhamento, mexendo o objeto e deixando a câmera parada, isso não é tão legal porque você faz o objeto mexer e o objeto às vezes pode sair da posição. Então é melhor que você mexer a câmera e deixar o objeto parado sem tocar nele. Aqui também está uma foto dessas molas que eu falei, né? De como que elas atenuam essas vibrações que vêm do chão. E essa daqui é uma foto bastante interessante que depois é com a adição do pêndulo embaixo, né? Então, a ideia da produção dessa mesa foi fazer esse conjunto muito estável, muito pesado, que já por si só já segura bastante as vibrações, né? Mas também adicionar um pêndulo no meio, também bastante pesado. E a ideia desse pêndulo é a seguinte, né? Toda vez que existe uma vibração, né? Ou seja, uma força lateral nessa mesa, né? Então, quando um ônibus passa, essa mesa já se chacoalha, né? Para todas as direções, né? E essa vibração lateral, basicamente, é uma força ali sendo imposta nessa mesa e jogando ela para um lado. Se você tem um pêndulo, que nem na segunda imagem, uma vez que você joga uma força para frente, esse pêndulo, ele por inércia, tende a ficar onde ele estava e, portanto, gerar uma força de reação. E isso daí se complementa de forma que
um conjunto composto desse daí, né, de bancada com pêndulo, faz com que qualquer vibração seja muito mais atenuada pela própria inércia do pêndulo em relação ao conjunto da bancada. Para que isso fique mais fácil de entender, tem esse videozinho aí, olha que legal. Na esquerda sem nenhum pêndulo, na direita com um pêndulo. Dá para ver que com o pêndulo a coisa fica muito mais paradinha, né? Muito interessante isso daí. E esse TMD é Tuned Mass Damper, né? Mass Damper é um pêndulo e Tuned é porque está, como é que fala? Afinado, né? No meu caso não era um pêndulo afinado, porque para afinar você tem que saber qual que é a frequência de vibração que vibra aquela mesa. E para mim eram frequências muito diversas. Mas só o fato de ter algum pêndulo já faz com que as coisas melhorem bastante, né? Apesar de não ser afinado, não ser perfeito, uma reação perfeita a uma vibração que sempre seria aquela, né? Não era o caso. Nesse outro vídeo, olha que legal, também é possível você fazer um pêndulo com água, né? Então usar a inércia da água e o princípio dos próprios vasos comunicantes, né? Para que essa bancada fique parada, né? Então espero nos próximos anos aí desenvolver uma bancada hidráulica para segurar as vibrações para microfotografia, seria muito legal. Fica aí a ideia para quem tiver essa vontade. Um lugar onde isso é usado, só por uma curiosidade final, alguns prédios mais altos, em lugares que tem terremoto, né, como Taipei 101, em Taiwan, ele tem ali um pêndulo, e esse pêndulo serve justamente para evitar e fazer com que o prédio lide melhor, né, com terremotos, né? Então, se o pêndulo serve para terremoto, né, que é uma situação tão extrema, num objeto tão grande, né, para uma bancada, o princípio é exatamente o mesmo. Ele é uma massa inerte que faz com que essas vibrações haja uma força de reação para todas e quaisquer vibrações, né? Então essa é a ideia, e ajudou bastante. Foi uma bancada bastante interessante, uma pena que eu não consegui trazer para cá, para a Suíça. Então valeu, espero que vocês tenham gostado. Deem like aí, comentem as coisas que vocês tiverem dúvida. Quem estiver montando o seu setup, não deixa de comentar nos vídeos o que está fazendo e pedir ajuda para não sair comprando, e se quiser eu posso conferir, desde que vocês coloquem aqui no vídeo, de forma que isso sirva para outras pessoas no futuro que também vão fazer a mesma coisa, né? E é isso, todos os restos dos links aí estão na descrição. Valeu!